Pessoal, olá. Então, conforme o cronograma de nossa disciplina, a aula de hoje prevê uma aula de revisão dos conteúdos que foram vistos nas aulas. Bom, dado que a avaliação de vocês vai ser baseada nas listas avaliativas que eu deixei nas aulas de vocês, com exceção, né, da aula sobre gráficos, no caso, a avaliação vai ser baseada na lista de medidas de posição, medidas de variabilidade, que são as medidas que são inclusas, né, na mesma lista de exercícios. E abordando o conteúdo de matemática financeira, nós temos a lista de anuidades e a lista de sistemas de amortização, certo? Então, são os 4 conteúdos que eu vou cobrar na avaliação de vocês: medidas de posição, medidas de dispersão, anuidades e sistemas de amortização, certo? Então, eu vou revisar alguns tópicos aqui com vocês e vou mostrar alguns exemplos. Eu sugiro a vocês que peguem novamente as listas que eu deixei, refaçam elas. A partir do momento que vocês estiverem, né, fazendo todos os exercícios, entendendo o que vocês estão fazendo, vocês estarão preparados para a avaliação de vocês. Já deixo esclarecido aqui que na avaliação pode ser usada calculadora, né? Eu sugiro uma calculadora parecida com esse modelo, onde tem todas as funções. A prova vai ter um formulário, né, com todas as fórmulas que a gente viu aqui na disciplina, todas as fórmulas que serão necessárias para vocês resolverem os exercícios, certo? A questão é saber utilizar as fórmulas, né, e entender o que vocês estarão fazendo nos exercícios, certo? Então, é isso. Então, para começar, o primeiro item que vai ser cobrado é a medida de posição. Bom, em medidas de posição, nós vimos média aritmética, geométrica e harmônica, vimos mediana, vimos os quartis e vimos a moda, certo? Bom, o que é uma medida de posição? Medida de posição é um valor que você usa para substituir um conjunto de dados. Então, não importa se o conjunto de dados é formado por 1 milhão de dados. A medida de posição é um único valor que você usa para resumir todo esse conjunto de dados, certo? A média aritmética, que é a primeira medida de posição que nós vimos, lembrando que esse nome medida de posição se refere à posição dos dados. Então, essas medidas elas te dão mais ou menos onde todos os dados estão posicionados, certo? Então, a média aritmética, ela diz o seguinte, né? A média aritmética é a média mais simples de todas. Nós estamos acostumados com ela desde que nós ingressamos na escola, né? Geralmente a média, nossa média, né, no final do ano é calculada utilizando uma média aritmética. E ela é dada da seguinte maneira, né? A média aritmética é calculada fazendo o somatório de todos os dados dividido pela quantidade de dados. Geralmente a gente indica, né, uma média aritmética por x barra. X geralmente é o conjunto de dados, por exemplo, x é o conjunto de dados formados por 1, 2 e 3. Então, a média aritmética desse conjunto de dados seria x barra, que é a média aritmética desse conjunto x, no caso, né, dado por somatório de x dividido por n. Aqui é o somatório de todos os dados, então você teria 1 mais 2 mais 3 dividido pela quantidade de dados, 1, 2, 3. No caso aqui, a média aritmética é 2, certo? Nós vimos também, na disciplina, uma fórmula, né, que talvez tenha confundido alguns de vocês, que é essa daqui. Somatório de FI/XI dividido por FI. Isso aqui nada mais é que uma generalização dessa fórmula. Essa fórmula aqui é para resumir as contas que você faz quando algum dos dados se repetem. Então, por exemplo, suponha que você tivesse esse conjunto de dados. 1, 1, 1, 2, 2,
3, 3, 3. Então, aqui nós faríamos, normalmente, né? O somatório de todos os valores dividido pela quantidade. Então, aqui nós teríamos 1 mais 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais 3 mais 3 mais 3. Quantidade de dados é 8 aqui. Então, nós temos 3, 5, 7, 10, 16, 16 dividido por 8, 2. Média aritmética é 2. Só que, nesse caso aqui, especificamente, como alguns valores se repetem, fica mais simples se nós utilizarmos essa fórmula aqui, que é uma generalização dessa. Essa daqui leva em consideração as frequências com que cada valor apareceu. Então, no caso aqui, ao invés de somar um 1 3 vezes, o que a gente pode fazer? Somar 1 3 vezes equivale a multiplicar o 1 por 3, correto? Então, não precisa somar o 1 3 vezes, basta fazer 3 vezes 1, que você já vai estar somando 1 3 vezes. No caso aqui, o 2 apareceu 2 vezes. Não precisa fazer 2 mais 2. Basta você multiplicar o 2 por 2, que é a frequência com que ele apareceu. Então, aqui bastaria fazer 2 vezes 2 e o 3 apareceu 3 vezes. Não precisa fazer 3 mais 3 mais 3. Basta fazer 3 vezes 3. Então, para somar todos esses valores, bastaria fazer 3 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 3. Você teria a soma de todos os dados, só que usando o produto. E você dividiria pela soma das frequências, que equivale à quantidade de dados. Quando você soma a frequência com que 1 apareceu, que é 3, o 2 apareceu com a frequência 2 e o 3 apareceu com a frequência 3. Frequência que é a quantidade de vezes com cada valor apareceu. Então, a soma de todas as frequências seria 3 mais 2 mais 3, que dá 8, que é a quantidade de dados. Então, a média desse conjunto de dados, dado que vários deles se repetem, ela é simplificada se você utilizar essa fórmula aqui, que é uma generalização dessa. Então, se você utilizá-la, você tem a frequência com que 1 apareceu, que é 3, vezes o dado, que é 1, mais a frequência com que o 2 apareceu, que é 2, 2 apareceu 2 vezes, vezes o dado, valor do segundo dado, que é 2, o número de vezes a frequência com que o 3 apareceu, que é 3 vezes 3, dividido pela soma das frequências. O 1 apareceu 3 vezes, o 2 apareceu 2 vezes e o 3 apareceu 3 vezes. Então, daqui você tem 3 mais 4, que dá 7, 7 mais 9, 16, 16 dividido por 8, dá 2. É a mesma média, não teve diferença nenhuma, é só uma fórmula diferente de escrever a média, certo? Lembrando que aqui, quando cada valor aparece apenas uma vez, essa frequência seria 1. Então, ficaria 1 vezes x, você voltaria para essa fórmula, e ficaria somatório de 1 n vezes. Ficaria 1 mais 1 mais 1. Quando você soma 1 n vezes, você tem o resultado n. Então, essa fórmula aqui nada mais é que uma generalização dessa. Essa daqui é um caso particular dessa, quando f é 1, certo? Nós vimos também média ponderada, que na lista aí de vocês eu representei como somatório de WI, XI, somatório de WI. Nós calculamos a média aritmética dessa forma, que é a mesma fórmula que você tem aqui, né? Só que aqui a frequência está substituída pelos pesos. Aqui é quando você tem pesos para valores diferentes. Por exemplo, suponha que a média final em um curso de formação seja obtida da seguinte forma. Suponha que na matéria biologia, a matéria biologia é associada ao peso 5. Suponha que matemática
tem peso 2, e suponho que química tenha peso 2 também nesse curso de formação. Aí suponho que em cada avaliação que você faça dessas disciplinas, a avaliação vale 10, certo? Então, como que você calcula a média final de um aluno nesse curso? Suponho que as avaliações foram avaliadas em 10. Então, você vai fazer o somatório dos produtos de cada peso pelas notas obtidas. Então, suponho que um certo aluno obteve 8 em biologia. Aí, o 8 dele vai ser multiplicado por 5, que é o peso da nota em biologia. Matemática tem peso 2. Suponho que esse aluno tirou 7. Então, a nota dele vai ser multiplicada por 2. E suponho que em química esse aluno tirou 6. Como química tem peso 2, essa nota que ele obteve tem que ser multiplicada por 2. A soma dos pesos aqui é 5 mais 2 mais 2, que dá 7. Então, quando você soma todos os pesos, quer dizer, dá 9. Quando você soma todos os pesos e divide por 9, você obtém 40, 5 vezes 8, mais 2 vezes 7, 14, mais 2 vezes 6, 12. Dividido por 9, que dá aproximadamente 7,33. Então, a média final desse aluno nesse curso é 7,33. Aqui as matérias têm pesos diferentes, né? Não seria, por exemplo, aqui, né, na nossa disciplina, todas as avaliações de vocês, as atividades avaliativas, têm peso 4. Né? Então, no caso aqui, você multiplica cada valor obtido, né? A nota de vocês é obtida em 10. Então, multiplicada aqui 4 vezes a nota obtida na primeira avaliação, mais 4 vezes a média vezes a nota obtida na segunda atividade avaliativa, mais 4 vezes a nota obtida na terceira atividade avaliativa, e assim vai. E isso aqui é dividido por 16, que no caso seria a soma dos pesos. São 4 atividades avaliativas, ficaria 4 mais 4 mais 4 mais 4. Aí você teria a nota final na disciplina, considerando as atividades avaliativas, certo? Então é isso. Nós vimos também que existe uma forma diferente, né, para calcular a média aritmética quando os dados estão agrupados em classes, né? Que são dados em intervalos de classe. No caso aqui, suponha que você coletou os seus dados e agrupou eles em classe. Como que isso é feito? Isso aqui está lá na primeira aula, né? Lá eu mostrei como organizar seus dados em intervalos de classe. Mas existem dados que nos são apresentados da seguinte forma. Por exemplo, os valores, aqui no caso são os intervalos. Suponho que eu tenha esses dados aqui. De 2 a 4, eu tenho 2 dados. De 4 a 6, eu tenho 3 dados. E de 6 a 8, eu tenho 5 dados. E de 8 a 10, eu tenho 1 dado. Então, aqui nós temos 11 valores ao todo. Então, quando os dados nos são apresentados dessa forma, aqui é impossível saber qual o valor entre 2 e 4 que apareceu 2 vezes. Entre 2 e 4 existem infinitos valores, né? Nesse intervalo pode estar o 2, o 2,1, o π está aqui nesse intervalo que vai de 2 a 4, o 3 está aqui e nós não sabemos quem apareceu exatamente nesse intervalo. Mas nós sabemos que existem 2 valores que apareceram nesse intervalo. Aqui nós temos 3 valores que estão entre 4 e 6. Mas nós não sabemos exatamente quem está entre 4 e 6. Então, como calcular a média aritmética nesse caso? Porque é complicado, né? Geralmente, o que a gente faz?
Conhecendo os dados, você soma todos os valores e divide pela quantidade de valores. Só que aqui nós não conhecemos o dado, a gente só conhece o intervalo de variação desses dados. Lembrando que essa barrinha aqui significa que nesse intervalo 2 foi incluído e a falta de barrinha aqui à direita diz que o 4 não foi incluído. Então aqui estão todos os valores compreendidos entre 2 e 4, incluindo o 4, mas tirando, quer dizer, incluindo 2, mas excluindo o 4, certo? O 4 ele é incluído nesse segundo intervalo. Então, se o 4 apareceu, ele foi contabilizado aqui, nesse segundo intervalo. Esse intervalo vai de 4 a 6. O 4 é contabilizado nesse intervalo, mas o 6 não, certo? Então, se o 6 por acaso apareceu nesse conjunto de dados, ele está nesse intervalo de classe aqui, certo? Lembrando que o último valor, né, ele é incluído na última classe. Essa última classe, ela inclui o 8 e o 10, certo? Diferentemente dos outros intervalos. Como que a gente calcula a média aritmética aqui, então? A gente toma como representante da classe o ponto médio de cada classe. Então, no caso aqui, como nós não sabemos distinguir quem apareceu, quem foram os dois que apareceram nessa classe sem conhecer o conjunto de dados, o que a gente faz? A gente calcula o ponto médio de cada classe. No caso aqui, o ponto médio. Vou calcular o ponto médio aqui. Ponto médio de cada classe. Como que eu calculo o ponto médio? Eu somo o limite inferior da classe mais o limite superior e divido por 2. 2 mais 4, que dá 6 dividido por 2, eu obtenho 3. Faço a mesma coisa para os outros. 4 mais 6, que dá 10, dividido por 2, eu obtenho ponto médio 5. 6 mais 8, que dá 14, dividido por 2, eu obtenho 7. 8 mais 10, que dá 18, dividido por 2, eu obtenho 9. É o ponto central do intervalo, certo? Você obtém matematicamente, basta observar que é um ponto central. Mas matematicamente, o que você faz para obter o ponto central é somar o limite inferior da classe com o limite superior e dividir por 2. Você obtém esses valores. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai considerar que foi o 3 que apareceu 2 vezes. O 3 vai ser o valor representativo dessa classe. Nós não sabemos quem apareceu de fato. Pode ser que tenha aparecido 2,1 e o 3,9. Mas como não sabemos dizer quem apareceu, a gente vai considerar que o 3 apareceu 2 vezes, que é o ponto médio, certo? A gente acredita que o ponto médio é uma boa aproximação para os outros que apareceram, certo? Para todos que apareceram. Então, a média aritmética aqui vai ser calculada. Aqui a gente pode usar a segunda fórmula, que é a fórmula mais geral, que a gente já viu que é dado pela frequência, é dado pela divisão, né? Da soma de todas as frequências por seus respectivos valores, dividida pela soma das frequências. Então, aqui é como se o 3 tivesse aparecido 2 vezes. Então, a gente vai fazer 2 vezes 3, mas aqui é como se o 3 tivesse aparecido 5 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 3. Aqui é como se o 7 tivesse aparecido 5 vezes. Então, a gente vai fazer 5 vezes 7. E aqui é como se o 9 tivesse aparecido uma vez. Então, vamos fazer 1 vezes 9. Só mantendo aqui o padrão que eu estou utilizando, eu estou fazendo frequência vezes o valor. Então, aqui fica 3 vezes 5, certo? Frequência vezes o valor. 2 vezes 3, mais 3 vezes 5, 5 vezes 7, 1 vezes 9. Dividido pela soma das frequências. A soma das frequências está aqui. É a soma dessa coluna. Aqui nós temos 11 dados. É a soma das frequências ou equivalentemente a quantidade de dados que você tem, que são 11. Aqui no caso, nós vamos obter 6 mais 15, que dá 21. 21 mais 35, que dá 56. 56 mais 9, que dá 65. Então, fica 65 dividido por 11. Quando você faz 65 dividido por 11, vai dar aproximadamente 5,91. Então, a média aritmética desse conjunto de dados é 5,91. Certo? Então, é isso.
nessa parte da média aritmética. Esse aqui é todo o conteúdo que eu tenho para falar. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Então é isso, pessoal.